Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal. Estou ficando doido. Hoje, continuando o nosso curso, a gente entra em outros temas, né, que não necessariamente são urgência, mas que fazem total diferença aí no atendimento do paciente, né? A gente tem que olhar o paciente e tem que saber interpretar os exames, porque às vezes a gente faz para mais ou para menos, né? Então, a ideia aqui hoje é desmistificar algumas coisas e tentar fazer um raciocínio mais clínico aí. O Tarcísio Borborema, ele é hematologista pediátrico pelo Hospital das Clínicas do FMG, ele tem mestrado em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente pela FUNED, e ele é pediatra e hematologista do Hospital de João Berens, também é hematologista do Hospital João 23 e do Hospital Sofia Feldman. Então, Tarcísio, a palavra é toda sua. Então, tá, boa noite, obrigado, Pedro e Mariana, pelo convite, e vamos começar. Então, deixa eu maximizar aqui. A tela está cheia, né, Pedro? Certinho. Beleza. Então, a proposta é de falar um pouquinho sobre hemograma, né, um exame tão solicitado, e vou falar dessa aula, que é uma aula mais básica, mas tem também, às vezes, dar um enfoque em algumas situações de emergência. Então, assim, a primeira coisa, de forma mais rápida, para poder falar do hemograma, a gente tem que só entender um pouquinho sobre a hematopoese, que é o processo de formação do sangue, né? Então, os processos envolvidos na gênese dos diversos tipos de células do sangue, elas vão acontecer a partir de um pequeno número de células-tronco, né, que são as stem cells, e todo esse processo é chamado coletivamente de hematopoese. E quando que o sangue começa a ser formado? Ele começa a ser formado lá na vida intrauterina. Então, assim, começa essas primeiras células que vão dar origem aos diversos elementos do sangue, elas começam a ser formadas nas ilhotas sanguíneas do saco vitelino. Entre a sexta e a oitava semana de gestação, o fígado tem grande importância na hematopoese, né? Não é à toa que os recém-nascidos eles ainda nascem com o fígado um pouco mais aumentado, e também ainda tem um restinho dessa função hematopoética. A partir do 5º mês de gestação, a medula já começa a assumir essa produção do sangue. E após o nascimento, a medula óssea já está toda preenchida com células hematopoéticas, mas a gente ainda tem um restinho lá na produção hepática. E às vezes esse fígado, ele ainda fica com alguma memória, e em algumas patologias ele volta a produzir. Aí já volta a produzir, já não é um processo mais fisiológico, já é um processo patológico. Também para poder entender um pouquinho do hemograma, eu fiz um esquema da hematopoese que acontece nos seres humanos. Então, a gente tem, a partir de uma célula indiferenciada, que é uma célula pluripotente, né, que através de estímulos de substâncias de citocina, que às vezes são geneticamente determinadas, elas vão se diferenciar. Então, essa primeira célula aqui, indiferenciada, ela vai se dividir em duas células que vão formar duas linhagens importantes, que é a célula indiferenciada mieloide e a célula indiferenciada linfóide. Então, assim, dentro dos ambulatórios de hematologia, às vezes a gente tem especialistas que trabalham só com doenças mieloproliferativas. Então, são todas essas células aqui. Já tem ambulatório que a gente trabalha só com doenças da linfoproliferativa, que são basicamente os linfomas e as leucemias linfocíticas. Então, dessa célula indiferenciada, a gente tem a linhagem mieloide e a linfóide. Dessa linhagem linfóide, a gente começa a ter a diferenciação no megacardioblasto, no proeritroblasto e no mieloblasto. Desse megacardioblasto, ele vai sofrendo diferenciações e vai amadurecendo, o que ele vai dar origem ao que a gente conhece de plaquetas. Essa linha amarela aqui é as células que a gente encontra, esses estágios maturativos dessas células hematopoéticas, que elas estão presentes na medula óssea. O que está de vermelhinho aqui é o hemograma propriamente dito. E tem algumas células que elas já saem da medula e vai direto para o tecido. Uma outra célula, que é o proeritroblasto, que ele vai sofrendo diversas diferenciações, chegando até o reticulócito também, que é uma célula comum, né, da gente, um exame que a gente tem que pedir separado, que é super importante, que vai dar origem às hemácias dos eritrócitos. A gente tem o mieloblasto, que ele vai dar origem ao promielócito, que vai dar origem ao mielócito basófilo, vai chegar até o basófilo, ao promielócito, que já se transforma em mielócito neutrófilo, que vai dar origem aos neutrófilos, a linhagem dos eosinófilos,
e do o monoblasto, que vai sofrer as diferenciações e vai dar origem ao monócito. Esse monócito, quando ele migra para o tecido, ele se transforma no macrófago. Então, essas aqui são as células da linhagem mieloide. Da linhagem linfóide, a gente tem o linfoblasto, que depois a gente tem o prolinfócito. Esse prolinfócito ele vai se transformar num linfócito maduro e células exterminadoras naturais. Então, aqui a gente sabe que dentro dos linfócitos, isso não vai estar dentro do hemograma, mas é importante, é muito importante a gente saber isso quando a gente está suspeitando uma criança, por exemplo, que tem uma linfopenia, e a linfopenia muitas vezes está associada com imunodeficiência. E quando a gente está tratando de imunodeficiência, é importante a gente saber que linfócitos que esses pacientes têm. Então, a gente sabe que a gente tem 3 tipos de linfócitos, que é o linfócito B, o linfócito T e os linfócitos NK, que a gente faz isso por imunofenotipagem. E tem uma célula também que ela já vai direto para o tecido, que é a célula dendrítica. Então, no hemograma, a gente vai ver as plaquetas, as hemácias, a gente chama isso aqui também dos granulócitos, os monócitos e os linfócitos. Quando a gente tem alguma alteração no hemograma, e que essa alteração é persistente, eu vou falar que a medula ela é muito dinâmica, então, assim, os achados importantes no hemograma, na maioria das vezes, eles têm que se repetirem, que eu quero estudar melhor essa formação dessas células, eu vou fazer o mielograma. Então, no mielograma, eu vou ver todas essas células aqui, que é onde está de amarelo, que é a medula óssea. E como que a gente vai interpretar esse hemograma, um exame que a gente pede praticamente para quase todo paciente? A gente tem que saber, é um exame simples e de baixo custo, né? Ele auxilia no diagnóstico de patologias hematológicas e sistêmicas, né? Nem sempre a gente o hematologista recebe muita solicitação de interconsulta por alterações do hemograma, que muitas vezes não é patologia hematológica intrínseca, é alguma causa secundária, alguma causa sistêmica, que tudo reflete nesse sistema hematopoético. Então, a gente tem só resumindo aquele diagrama todo, a gente tem, né, os elementos que vai compor o hemograma, os elementos celulares. São os eritrócitos, as plaquetas, os leucócitos, são os linfócitos, monócitos, e a gente também chama de granulócitos, pela morfologia mesmo, que a gente vai ver o citoplasma dessas células é cheio de grânulos, e que são os eosinófilos, os neutrófilos e os basófilos. Um dos artigos que eu baseei é esse aqui, ele é um artigo que está livre, que fala assim, o que o hemograma nos diz? Achei ele bem interessante, e é dentro do contexto de pediatria mesmo. Por isso esse artigo está livre. Então, do hemograma, a gente vai ter o eritrograma, a gente vai ter o leucograma, e a gente vai ter, vamos dizer assim, o plaquetograma, que assim, às vezes é importante, não só, quando a gente pensa em plaqueta, que eu vou falar, não só a contagem de plaqueta, mas muitas vezes a morfologia das plaquetas, o tamanho das plaquetas, aquele MVP, que alguns aparelhos soltam, já nos pode direcionar para alguma patologia, tá? Então, eu estou dividindo essas 3 partes. Então, no eritrograma, a gente vai ter 3 parâmetros que a gente vai contar, que a gente vai medir, e outros parâmetros que a gente vai calcular. Então, a gente vai contar a quantidade de hemácias que o paciente tem, a gente vai dosar a quantidade de hemoglobina que esse paciente tem, e a gente vai determinar o hematócrito dele, que seria essa sedimentação e essa porcentagem entre as células e a parte líquida do sangue. A partir desses dados aqui, a gente vai calcular os índices hematimétricos, né? Que também é super importante na interpretação das anemias. Então, a gente tem o VCM, que vai falar sobre o tamanho das hemácias, o CHCM, que é essa relação entre peso e volume, e o CHCM a gente vai dividir a hemoglobina pelo hematócrito, e a gente tem o HCM, que é onde a gente vai dar a cor também da hemácia, relacionada à cor da hemácia também, que geralmente a gente vai classificar, por exemplo, o paciente está com anemia, essa anemia do paciente, ela é microcítica e hipocrômica, esse paciente, ele tem uma microcitose, mas as hemácias são normocrômicas, então vai ser de acordo com o VCM. E tem um outro índice, que esse aqui não é um índice calculado, é um índice determinado pelos aparelhos, que chama o RDW, que ele vai medir, é um coeficiente que mede a variação do tamanho do glóbulo vermelho. Então, esse também é super importante, quando a gente tem glóbulos vermelhos com o mesmo tamanho, sejam eles normocíticos, microcíticos ou macrocíticos, mas eles mantêm uma uniformidade,
a gente tem um RDW normal, né, porque vai medir anisocitose, ou seja, diferença de tamanho. Quando a gente tem massas de diferentes tamanhos, a gente vai ter um RDW elevado. Esse RDW também, juntamente com esses índices aqui, ele pode trazer informações importantes para a gente. E outro exame que tem que ser pedido separadamente, porque ele requer uma coloração especial para a gente identificá-los, são os reticulócitos, né, que é aquela célula, é uma célula anucleada, porque a gente sabe que as hemácias, durante aquele processo de maturação lá, desde o proeritroblasto até chegar na hemácia, ela, em algum momento, esse núcleo dela vai ser expulso, mas o reticulócito ainda tem restinhos de RNA, então a gente consegue corar e consegue ver. Então, seria como se fossem hemácias jovens, tá? E que é super importante também, dentro do contexto de interpretar as anemias, porque a gente, o reticulócito vai nos fornecer informação de que essa medula está tendo resposta ou não, né? Assim, se o paciente tem uma anemia, uma anemia importante, um reticulócito muito baixo, a gente não espera que ele vai ter recuperação tão rápido, né? A gente tem uma anemia hipoproliferativa nesse caso. Então, é super importante. Quando a gente tem essa conta que chama reticulócito ajustada, né? Que é um reticulócito corrigido. Quando a gente tem uma anemia, o reticulócito, ele tende a ficar, o aparelho tende a soltar, o aparelho não, que a gente pode ser automatizado, como pode ser contado. Mas ela pode estar superestimado, principalmente quando ele é soltado por aparelhos automatizados. Então, a gente tem que fazer esse ajuste aqui do reticulócito, que seria a porcentagem do reticulócito que foi encontrado, que veio pelo resultado, de vezes o hematócrito do paciente, e um hematócrito que você esperaria que fosse normal para aquele paciente, por exemplo, uma criança. Você pode fazer essa conta tanto pelo hematócrito quanto pela hemoglobina. Por exemplo, um valor assim que seria, que a gente sempre lembra do valor de 11 de hemoglobina dentro da pediatria. Então, o paciente tem hemoglobina de 5, ele tem hemoglobina de 5, vamos falar assim, ele tem um hematócrito de 15%, ele tem uma porcentagem de reticulócito de 18%, vamos pensar assim, numa anemia hemolítica. Então, a gente tem que corrigir esse reticulócito. Então, o que a gente faria? A gente, então, pega a porcentagem que você achou, por exemplo, 18% de reticulócito, vezes o hematócrito do paciente, que é 15. Mas, para aquele paciente, a gente esperaria que quanto seria o hematócrito dele? 30, 33, 32, a gente divide, a gente vai ter o índice de reticulócito corrigido, tá? Então, a partir... Aí eu falei um pouquinho do eritrograma e agora eu vim para a clínica. Nessa aula vai ficar disponível para todo mundo, ela é cheia de tabelinhas, mas essas tabelas também são muito fáceis. Então, a partir do eritrograma, a gente vai diagnosticar anemia, que é um grupo imenso de patologias. E a anemia ela é definida como a diminuição da hemoglobina abaixo de 2 desvios padrão em relação à média da população normal para a idade e para sexo. Então, a gente tem uma tabela, né, com os valores aceitáveis de hemoglobina normal, e se tiver 2 desvio padrão abaixo, a gente está diante de uma anemia. Então, a anemia é sempre pensar que é uma redução da hemoglobina, tá? Tem essa tabela aqui, que eu coloquei de 6 meses até a idade adulta, tem que lembrar que a hemoglobina, dessa particularidade da neonatologia, que é uma outra aula, mas que os valores do neonato, de hemoglobina do neonato são bem mais elevados por causa da hemoglobina fetal que eles apresentam, né? Essa hemoglobina fetal, ela vai deixando de aparecer e vai sendo substituída pela hemoglobina A, né, nos 4 até os 6 meses, mas, então, eles nascem com uma hemoglobina em torno de 15 a 21 gramas por decilitro. O recém-nascido a termo varia de acordo com a idade gestacional e pós-natal, né? A hemoglobina média ao nascer é de 18, o hematócrito de 58, com queda até de 16 e 52% no 14º dia de vida, isso aí vai caindo. Então, a partir do eritrograma, a gente vai estar diagnosticando as diversas formas de anemia que vai ter. E o contrário também, quando a gente tem uma hemoglobina muito elevada, um hematócrito muito elevado, a gente vai estar diante de uma patologia que chama policitemia, vamos dizer assim, seria o contrário da anemia, né? É quando você tem um aumento da hemoglobina e do hematócrito. E essa policitemia, ela pode ser primária ou secundária. Dentro da pediatria, é muito raro a gente ter uma policitemia primária, que seria a policitemia vera, que é uma doença
clonal. Sempre é importante, sempre na hora que eu vou interpretar um hemograma, quando a gente tem, por exemplo, um valor muito elevado de alguma célula, sempre a gente tem que fazer uma pergunta assim, isso tem indícios de ser uma alteração reacional ou uma alteração clonal? Sempre quando é alteração clonal, aquela alteração vai estar totalmente associada a uma doença intrinsecamente hematológica. Por exemplo, quando a gente tem uma polissemia primária, a gente está diante de uma doença mieloproliferativa, né, clonal, que é como naquele diagrama inicial lá, mostrou as hemácias, elas são da linhagem mieloide. Mas dentro da pediatria, o que a gente mais vê, a polissemia relacionada a causas secundárias. Então, pode ser secundária a tumor renal, por causa do excesso de eritropoetina, que é uma substância que vai estimular essa linhagem eritrocítica lá na medula, as cardiopatias cianóticas e as grandes altitudes. E outro dado também que é super importante, que às vezes vai definir diagnóstico, é a hematoscopia. Então, assim, quando a hematoscopia ela é bem feita, ou então, às vezes, quando está suspeitando de alguma patologia, que é sabidamente que vai dar alteração na morfologia dessa hemácia, acho que vale a pena pedir até para o hematologista estar olhando. Porque, então, de acordo com aquilo que isso aí vai aparecer onde? Naquelas observações que fica abaixo do hemograma. Então, o que a gente pode ver? A presença de esquizócitos. A presença de esquizócitos é super importante, porque a presença de esquizócitos, a gente vai pensar o quê? Na anemia hemolítica microangiopática, né? Tem lesão de endotélio. Então, aqui você vai estar pensando nas MATs, nas microangiopatias trombóticas, que pode ser uma CHU atípica, uma PTT. Então, e também, por exemplo, tudo é uma coisa associada com a outra. Então, você tem esquizócito, o paciente tem uma plaquetopenia, né? Ele tem também anemia, quase que tem alguma alteração renal, já formou a tríade das microangiopatias trombóticas. Presença de esferócitos, né? É uma das anemias hereditárias mais comuns, assim, no ambulatório tem inúmeros pacientes, e que já pode apresentar manifestação clínica já muito precoce, que é a esferocitose hereditária. E também anemias hemolíticas, autoimunes, e incompatibilidade ABO, né, pós uma transfusão, pode apresentar esferócitos. Tem uma outra tipo de hemácia, a hemácia espiculada, ou acantócito, que está muito associada com a deficiência de piruvato quinase, que também vai provocar uma anemia hemolítica, porque é uma deficiência de uma enzima intraeritrocitária, do mesmo jeito que a deficiência de G6PD, que a gente já pode apresentar essas células, essas hemácias com aspecto de mordidas, que a gente chama de bite cells. Agora, na COVID, foi super interessante, que tinha vários casos de paciente com COVID que apresentava distorções na membrana da hemácia, e essa hemácia apresentava em forma de cogumelo. E também, dentro da esferocitose, que a esferocitose é uma deficiência de uma proteína da membrana da hemácia, especificamente, se for deficiência de uma proteína que chama banda 3, ela pode apresentar essa forma de cogumelo. Também é muito comum a gente ver descrita hemácias em alvo, que pode estar dentro de um contexto de anemia ferropriva, dentro de um contexto de hemoglobinopatias, principalmente a hemoglobinopatia C, que não é tão incomum, a talassemia, doenças hepáticas e a pós-esplenectomia, elas podem aparecer. Esse aqui é um caso de um paciente que nós publicamos ano passado, que é um paciente que ele estava infectado por COVID e teve uma púrpura trombótica secundária. Ele teve uma MAT, uma microangiopatia trombótica. Então, ele estava infectado por COVID, aí ele fez uma anemia. Nessa anemia, tinha presença de esquizócitos, que são essas células aqui, essas hemácias meio distorcidas. Ele tinha plaquetopenia, então ele fez todos os critérios para a PTT adquirida, e a gente conseguiu identificar essas hemácias em forma de cogumelo aqui dentro. Nós até publicamos. Então, assim, então vamos ver, a mensagem que fica dessa parte do eritrograma, né? Então, o eritrograma vai ficar atento para uma hemoglobina mais baixa. A partir dessa hemoglobina, a gente vai conseguir começar um diagnóstico de anemia a partir disso. Então, a gente vai ficar atento aos valores dos índices hematimétricos.
É super importante, dentro de um contexto de anemia, sempre solicitar o reticulócito, para a gente começar a entender se essa anemia é uma anemia hiperproliferativa ou hipoproliferativa, se essa anemia está tendendo a ser uma anemia hemolítica ou está tendendo a ser uma anemia aplásica. Por exemplo, na pediatria é muito comum infecções por parvovírus, que a gente vai ter uma anemia hipoproliferativa, você vai ver que ele vai ter uma anemia com reticulócito lá de 0,5, 0,6, tá? Então, a partir daquilo ali, a gente começa todo um contexto de anemias, que a gente depois pode ter uma aula disso. E outra parte seria o leucograma, né, que é o número total de glóbulos brancos e sua contagem diferencial no sangue periférico. Tem que ter uma interpretação muito criteriosa, né, assim, de uma leucopenia ou uma leucocitose, não está associada a nada diretamente, pode estar associada a tudo, tem que ser bem, uma interpretação bem criteriosa, tem baixa sensibilidade e especificidade, sempre tem que considerar o contexto clínico, né? Tem variação de idade, sexo, raça, temperatura, doenças subjacentes e uso de medicamentos, né? Estou com um paciente que está com uma leucopenia super importante e por uso de vancomicinas, ele fez uso de vancomicina há muito tempo, e acabou que deu uma supressão a nível de medula mesmo. Eu fiz a medula dele, está assim, é uma aplasia da série granulocítica, que está um neutropênico super grave. Então, sempre está relacionando com o uso de medicamentos. Tem vários artigos mostrando os diversos medicamentos relacionados com toxicidade medular. De uma maneira, os recém-nascidos, até o primeiro mês de vida, tem um predomínio de neutrófilos. A partir do primeiro mês, ocorre uma inversão da relação e começa a ter predomínio de linfócitos, em torno de 60%, até os 4 anos. Tá? Então, assim, você vê dentro dos nossos pacientes, são crianças, os linfócitos sempre estão maiores, essa relação de linfócitos granulócitos, os linfócitos sempre estão maiores. Na raça negra, tem uma redução de 20% dos leucócitos totais. Isso aqui é só para ilustrar, a gente tem um bastonete aqui, a gente tem um linfócito, a gente tem um monócito, a gente tem um neutrófilo, a gente tem um basófilo, que é muito raro, e a gente tem um eosinófilo, eosina, essa coisa mais alaranjada. Tem essa tabela aqui também, que todo mundo tem, que eu coloquei desde da idade do nascimento até 21 anos, tem os leucócitos totais, os neutrófilos, linfócitos, monócitos e eosinófilos, só para consultar mesmo. Então, a partir do leucograma, a gente vai estar diante de duas situações para a gente poder interpretar, que são as leucocitoses ou as leucopenias, né? Então, a leucocitose é uma resposta de fase aguda de várias doenças, está muito relacionada com processos infecciosos e inflamatórios. Então, assim, vocês que vão estar atendendo muita emergência, e um caso que a gente vê uma leucocitose super importante, com um desvio à esquerda, a gente pode pensar em 1000 coisas, mas que é uma causa inflamatória, é a cetoacidose diabética, que pode apresentar, tá? E também dentro das anemias, das leucemias, a gente tem que, quando a gente está diante de uma leucocitose, a gente tem que ter um critério para pensar em leucemia, que não vai ser só a leucocitose no caso de leucemia. E também, além da leucocitose, a gente tem a leucopenia, que a gente pode estar diante, né, dessa alteração, que está muito associada a uma variedade de infecções, em geral virais, mas nem sempre viral. A gente pode pegar um paciente dentro de um contexto de sepse com uma leucopenia extremamente grave, pode ser uma sepse bacteriana, que pode ser por um excesso de consumo de neutrófilos, de leucócitos, principalmente de neutrófilos, que a medula não está conseguindo mais produzir, e também por toxicidade medular pelo próprio agente. Então, nem sempre é só em relação a vírus. A leucopenia, ela resulta de um maior consumo. Se eu tenho uma infecção ativa, vou estar consumindo esses neutrófilos. A gente já vê que os neutrófilos é a primeira linha de defesa. Pode ser por uma menor produção, por uma toxicidade medular, ou uma menor sobrevida dessas células dentro do vaso. Um dado importante que a gente tem também, uma situação importante, é o desvio à esquerda, ou também chamado de desvio maturativo. Então, é quando você tem uma presença de maior quantidade de bastonetes, ou de células mais jovens da série granulocítica, né? Você pode ter metalócitos, mielócitos, promielócitos,
e até raramente mieloblasto. Quando você tem muito mieloblasto, já vai estar pensando mais em uma leucemia. Então, aqui é um exemplo clássico, por exemplo, de um desvio à esquerda. Então, o paciente ele tem uma leucocitose, 20.000, com 10% de bastonete, 6% de metamielose, 2% de mielose. Então, esse aqui está muito relacionado com infecções, né, infecções bacterianas, mas também inflamações agudas, você pode ter uma leucocitose com desvio à esquerda, significa o quê? Que está tendo algum processo no organismo, seja uma inflamação muito grave, uma infecção muito grave, e que a medula ela está tendo uma demanda de mandar células para esse sítio. Então, ela manda células mais jovens. Para a célula deixar a medula e vir para o sangue periférico, ela precisa sofrer uma maturação, mas quando a demanda aumenta, ela começa a liberar células mais jovens também. E da leucometria, né, assim, falando de cada um. Então, a gente tem os neutrófilos, que têm a função de quimiotaxia e fagocitose, elas representam a primeira linha de defesa contra infecções bacterianas, ela está sempre sendo produzida e sempre renovada, porque ela tem uma meia-vida no sangue muito, muito curta, e também a gente tem que pensar que a gente tem uma quantidade de neutrófilos que fica localizados na margem da circulação. Então, a gente pode ter, às vezes, uma neutrofilia, por exemplo, por um estresse que é vindo desse pool marginal de circulação. Isso aqui eu uso esse conceito aqui muito para, por exemplo, paciente que tem uma leucopenia, eu recebo muito paciente, avaliação do paciente que tem uma neutropenia, uma leucopenia mais leve. Aí eu sempre peço para poder repetir o hemograma pós-prandial, assim, após uma refeição, até uma refeição mais copiosa, assim, porque isso funcionaria como um estresse, como um estímulo para a liberação dessas células do pool marginal, desses neutrófilos do pool marginal, e muitas vezes, às vezes, normaliza. Eu falo que isso na pediatria não tem muito, porque os meninos já ficam estressados na coleta, então acho que todos eles já mobilizam esse pool marginal aqui. Dentro dos neutrófilos, é super importante esse contexto de neutropenia, que já abre uma outra aula, que é principalmente a neutropenia dentro do contexto com febre, né, que é a neutropenia febril, mas a gente tem que lembrar que a neutropenia é a redução do número absoluto de neutrófilos, você tem uma neutropenia leve, que é em torno de 1.000 a 1.500, moderada de 500 a 1.000, e grave menor que 500. Então, quando você tem uma neutropenia com né, os neutrófilos menor que 500, com contexto de febre, a gente entra naquele protocolo de neutropenia febril, e aí, dentro desse contexto também, é importante, hoje em dia a gente está estudando muito a neutropenia febril de alto ou de baixo risco. Ou seja, aquele paciente que eu sei que ele não vai melhorar o neutrófilo nas próximas horas, porque ele é um paciente oncológico, tem alguma outra patologia, ou aquele paciente que está bem, que eu estou conseguindo saber, que às vezes eu tenho até a medula dele, que eu sei que ele tem condições de produzir, então a gente está abordando até de forma diferente as neutropenias de baixo ou de alto risco. Neutrofilia, então, é o aumento do número de neutrófilos no sangue periférico, seja por produção aumentada, mobilização do pulmão medular e diminuição da saída da circulação dos tecidos, muitas vezes relacionadas com infecções bacterianas, mas nem sempre. A gente tem uma situação que a gente fica muito preocupado quando a gente tem um global de leucócito muito elevado, um global de leucócito acima de 50.000, que muitas vezes não tem nada a ver com leucemia, vai ser só uma reação leucemoide, e tem várias infecções que estão relacionadas a essa reação leucemoide. Então, é quando eu tenho um leucócito muito elevado, e quando eu tenho um aumento do número de células mieloides, né, eu tenho um desvio até promielócito e eventualmente até mieloblasto. Mas geralmente eu tenho isso aqui de forma escalonada. Eu tenho uma leucocitose muito importante, mas eu tenho lá um promielócito, depois eu tenho um promielócito uma quantidade grande, metamielócito também uma quantidade grande, bastonete e os neutrófilos. Mas, de certa forma, a gente tem que fazer uma leucemia que pode apresentar com essa forma escalonada, é a leucemia mieloide crônica, ela é muito rara na pediatria, mas também ela vai vir com outros achados clínicos importantes, tá? Mas ela é porque a gente pensar nas outras leucemias agudas, como a leucemia mieloide aguda, ou a leucemia linfóide aguda, ela vai vir com leucocitose muito elevada, mas ela não vai vir com esse escalonamento, né? Porque a leucemia, quando você tem
quando você tem uma parada em um estágio daquele diagrama, a célula para num determinado estágio e começa a proliferar absurdamente. Então, geralmente, não vai ter esse escalonamento. Quando tem esse escalonamento com essa leucocitose tão elevada, a gente pensa, pode fazer diagnóstico diferencial com leucemia mieloide crônica, muito incomum na pediatria. Mas está mais relacionado essa reação leucemóide com infecções piogênicas, né, principalmente Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, também associado com tuberculose, brucelose, toxoplasmose. Outras doenças inflamatórias agudas pode cursar com reação leucemóide, como glomerulonefrite aguda, insuficiência hepática, artrite reumatoide, e também na cetoacidose diabética você pode ter uma reação leucemóide, o paciente apresentar com reação leucemóide. Outra célula também que é super importante são os eosinófilos, eles têm uma função na mediação de processos inflamatórios associados à alergia, né, defesa contra parasitas metazoários eumínticos, certos distúrbios cutâneos alérgicos, e em muitas causas de neoplasias. Por isso que a gente sempre tem que perguntar, às vezes quando a gente vai fazer o mielograma, é até para poder saber se está indício de ser uma alteração clonal ou uma alteração reativa, né? Logicamente, se eu tenho uma eosinofilia muito elevada, no contexto de neoplasia, é uma alteração clonal e vai ter outros achados importantes também. A gente dá o diagnóstico de eosinofilia sendo leve, moderada ou grave, de acordo com os valores absolutos. Então, uma eosinofilia leve é aquela que está entre 500 e 1.500, uma moderada entre 1.500 e 5.000, e a grave acima de 5.000. Né? Tem um parasita muito que a gente já tem que pensar nele quando a gente está diante de uma eosinofilia importante. Também, geralmente, quando a gente está com uma eosinofilia importante também, é interessante dosar o IgE, para ver se está relacionado com processos alérgicos. Você acha que eu vou comentando essa questão assim, Pedro? Pode comentando, tranquilo. Então, acho que se quiserem falar também pode. Tem algumas questões na aula. Os eosinófilos são células que se coram pela eosina e circulam na corrente sanguínea. Então, com relação a esse tipo celular, com relação aos eosinófilos, assinale a opção correta. Os eosinófilos desenvolvem-se na medula óssea a partir de precursores linfóides. Diminui nos processos infecciosos parasitários, aumenta nos processos alérgicos, diminui nas endocrinopatias adrenais. Muito fácil. O que vocês acham? C, talvez. É isso mesmo, né? Porque na B, elas geralmente estão aumentados os processos infecciosos parasitários, os eosinófilos, eles são da linhagem mieloide, né? Então, a única que são da linhagem linfóide são os linfócitos. Diminui nas endocrinopatias adrenais, não tem muita relação. Isso aqui, quase que a resposta já está aí. Mas isso é bom, eu coloco essa questão, porque a gente tem que ficar meio que visceral quando você tiver com um paciente com um caso de eosinofilia importante. Então, a toxocariase é uma doença que pode se apresentar de forma sintomática ou não. Nesses casos, encontramos no hemograma. Isso aqui é super interessante, que teve uma menina que nós diagnosticamos do Odilon, com toxocariase grave, assim, disseminada, e tinha uma eosinofilia, assim, 50%. E está muito relacionada com filhotes de animais, né? E o pai falou que a menina tinha muito contato com filhotes. Então, isso aqui, lembrar sempre de eosinofilia é importante, de pedir a sorologia para toxocariase. Eu acho que ela tinha 8.000 de eosinófilos, não era, Tarcísio? Era um valor absurdo. E a doença já estava, assim, bem comprometendo. Ela tinha uma anemia também. Só que, assim, ela tinha um quadro... 5% de hemoglobina. Ela vinha com um quadro bem florido, assim, às vezes não foi tão, não era só assim, eosinofilia e pronto. Tinha mais coisas também nela, então, nós não foi tão rapidinho assim, mas acabou fechando para toxocariase, ela fez tratamento e ficou bem. Monócitos, né, eles participam da fagocitose de células mortas, senescentes, corpos estranhos, está muito relacionado com o processo inflamatório, destruição de micro-organismos e células tumorais. O monócito tem uma característica muito interessante, que às vezes quando a gente vê monocitose, por exemplo, o paciente tem uma neutropenia importante, e aí, por um acaso, ele já conseguiu resolver esse fato, e a medula começa a reagir. A gente começa a ver muito que ele aumenta, antes de ele normalizar a contagem de neutrófilos, ele faz uma monocitose.
como se fosse uma monocitose compensatória. Eu tenho um paciente que ele está para fechar um diagnóstico de uma síndrome de Kortmann, que é uma aplasia isolada dos neutrófilos, assim, a medula dele não produz neutrófilos, assim. Ele está vivendo com 200 neutrófilos às custas de granuloquine, que é um estimulador da linhagem granulocítica, como se fosse assim, a eritropoetina vai estimular a linhagem eritrocítica. Quando o paciente está neutropênico muito grave, com infecção descontrolada, a gente tem que dar algum estimulante para ver se tem algum precursor lá na medula que esse estimulante possa proliferar. Então, por exemplo, esse paciente, ele fica com 200 neutrófilos às custas de granuloquine 3 vezes por semana. Só que o menino fica excelente, assim, ele pega IVAs, agora mesmo ele teve, não passa de nada, tem febre 2 dias, melhora, não, a infecção não vai para frente. Mas uma coisa que tá assim, intrigando a gente, até para poder fechar esse diagnóstico, quem está esperando o genoma, mas uma das coisas que eu acho que segura esse menino é ele faz uma monocitose. Ele tem tipo assim, 2% de neutrófilo, mas ele faz 25, 30% de monócito. Eu acho que é o que está segurando ele. Então, tem essa história essa compensação. Só que também, assim, também importante, tem uma doença, já tem um outro paciente que, dentro de um contexto também clínico, né, mais cheio mais de outras alterações clínicas, ele fazia uma monocitose muito importante no sangue periférico, e quando a gente tem uma monocitose muito importante no sangue periférico, associada a uma anemia, associada a uma hepatosplenomegalia, a gente tem que pensar numa doença que se chama leucemia mielomonocítica juvenil, que é LMJ, que até o Hospital de Barretos, que é referência para esse tipo específico de leucemia, e que o menino fica muito grave. Um dos que chama atenção é essa monocitose em sangue periférico. Os basófilos a gente quase não vê, representam 0,5% do total de leucócitos, eles produzem diversos mediadores inflamatórios, entre eles a histamina, receptores de IgE na membrana citoplasmática. A gente nunca vê. Quando a gente começa a ver muito basófilo, por exemplo, um paciente que tem uma leucocitose importante, dentro daquele contexto, parecendo uma reação leucemoide, mas que além daquele leucócito muito importante, uma leucocitose importante, tem uma porcentagem alta de basófilo, além disso, ele faz uma anemia, esse paciente, a gente tem que ficar de olho de ser uma leucemia mieloide crônica. Na leucemia mieloide crônica, os basófilos sobem muito também. Os linfócitos, sim, os linfócitos, a gente está acostumado só a ver aquela porcentagem lá, está super importante. A linfocitose está muito relacionada com diversas infecções virais. A linfopenia, dentro do contexto de pediatria, jamais não esquecer de pensar em imunodeficiência primária, tá? Que às vezes é um dos primeiros marcadores. E a gente tem que lembrar que nessa população, daqueles linfócitos que a gente vê lá, 40% é um conjunto disso aqui, dos linfócitos T, dos linfócitos B e dos natural killer. Então, tem linfócito T, que é ativado no timo, atuam, né, na defesa celular através de secreção de citocinas, outros produtos tóxicos com indução direta de morte celular programada, a resposta celular, os linfócitos B, que eles são os produtores das imunoglobulinas, dos anticorpos, e também, quando ativados, eles se transformam em plasmócitos e células de memória. E uma outra subpopulação de linfócitos que a gente tem, são natural killer, que participam da imunidade celular mediada, tem uma resposta rápida e não específica, tem um efeito modulador na adaptação imunitária e hematopoese. Eu acho que isso aqui é super importante, assim, até que tinha que lutar um pouco para a gente ter esses, nem se fosse uma cota pequena, mas a gente ter dessa fenotipagem de linfócitos para aquele paciente que está com infecção mais agarrada, né, que a gente tem uma linfopenia, assim, que a gente tem que pensar nessa imunodeficiência, e às vezes você tem imunodeficiências próprias de linfócitos T, ou próprias de linfócito B, ou próprias de natural killer. Eu acho muito importante esse exame. Esse aqui são os marcadores, quando a gente pede a imunofenotipagem, ele vai vir com esses marcadores aqui, só grava, não precisa decorar. E tem as causas de linfopenia, então, assim, geralmente tratamento com quimioterapia ou radioterapia, uso de corticoide por período prolongado, já que o paciente com síndrome de Cushing pode ter uma linfopenia. Outra causa que a gente tem que pensar muito em linfopenia, além das alterações hereditárias de imunoglobulinas da imunodeficiência, a gente tem que descartar também HIV,
né? E lúpus também está muito relacionado com linfopenia. Tem uma outra causa também, quando a gente, aqui já associando os dados do hemograma, que é importante. Quando você tem um paciente com uma linfopenia e microplaquetas, quando o aparelho costuma for capaz de soltar o tamanho de plaquetas, você vê um paciente que tem uma linfopenia com plaquetas baixas, com MVP lá menor que 10, em torno de 8, tem que pensar nessa alteração aqui de Wiss-Stock-Aldrich, que está relacionado com microplaquetas mais linfopenia. A gente vai juntando esses dados. O hemograma tem muita informação para estar dando, para estar nos fornecendo, mas também é sempre importante repetir, né, porque por conta a medula é muito dinâmica. Então, tudo aquilo que tem importância, com certeza ele vai se repetir mais vezes. Um outro dado também importante que a gente sempre vê na pediatria, é muito comum, uma porcentagem de linfócitos atípicos, né? Aqui, só para ilustrar, como que eu sei que é um linfócito atípico, esse aqui é um linfócito típico, esse aqui é um atípico. Ele tem um citoplasma maior, mas ele é diferente de monócito, e ele meio que contorna as hemácias na hora que a gente vê. Esse aqui é um típico linfócito atípico, assim, a gente consegue já identificar de cara. É uma alteração da morfologia dos linfócitos, com aumento do tamanho da basofilia, ou seja, essa coloração mais intensa, de basofilia citoplasmática, em decorrência de infecção viral e outros estímulos imunológicos. E, por fim, as plaquetas, é o menor componente celular. A plaqueta, ela não é considerada uma célula, é um fragmento de célula, né? Ela começa lá no megacariócito, megacariobblasto, ele vai se diferenciando até ter o megacariócito. Esse megacariócito, ele vai fragmentando o seu citoplasma e vai dar origem às plaquetas. Mas, apesar de ser um pedaço de um citoplasma, as plaquetas ela têm uma organização de enzimas, de substâncias extremamente importantes, né? Tanto é que a gente tem muitos casos em que a gente tem um número normal de plaquetas, mas essas plaquetas não funcionam. A gente tem as plaquetopatias, que o paciente sangra com plaqueta de 300 mil. Então, a gente tem um valor normal de 150 mil, 400 mil. A gente pode ter resultados de trombocitopenia ou trombocitose, né? A trombocitopenia, quando a gente tem valores inferior a 150 mil. A trombocitose, ela é considerada quando você tem um valor acima de 600 mil. Plaquetas são essas pintinhas mais escurinhas aqui. Então, pelas doenças, as principais causas de trombocitopenia em pediatria, ficou aqui cortado, as principais causas de trombocitopenia em pediatria. Você pode ter uma trombocitopenia secundária, uma destruição aumentada, ou seja, a medula está produzindo bastante plaqueta, mas está tendo algum mecanismo de destruição, ou também você pode ter uma diminuição da produção, você tem uma aplasia dessa série plaquetária. A gente tem uma aplasia específica da série plaquetária que chama púrpura megacariocítica, que é uma doença genética. Então, mais um fato, uma patologia que é muito comum, que é o distúrbio hemorrágico adquirido mais comum, que é a púrpura trombocitopênica imune, né? Que você tem, o paciente tem uma infecção, ou teve uma vacina, tomou uma vacina, o organismo reage produzindo anticorpos e, por algum motivo, faz reação cruzada com antígenos plaquetários. Esses anticorpos, eles ligam a alguma substância na plaqueta, e essa plaqueta é destruída a nível do sistema retículo endotelial, principalmente no baço. Então, a principal causa de destruição aumentada, levando a uma trombocitopenia, é a PTI, tá? E tem várias outras causas aqui também. Tem o hiperesplenismo, por exemplo, eu tenho muito paciente que eu preparar para poder fazer procedimento, como, por exemplo, pacientes que tiveram trombose de veia porta, toda aquela sequenciazinha que é meio assim, que a gente é acostumado a ver em pediatria. Teve cateterismo umbilical levou uma complicação, a trombose
de veia porta, essa trombose de veia porta começa a dar alterações da circulação esplênica, começa a ter um hiperesplenismo, daí começa a formação das varizes esofágicas. Então, esses pacientes muitas vezes são mandados para hematologia para poder preparar, para poder fazer algum procedimento dessas varizes esofágicas, eles têm plaqueta de 20, 30 mil. E qual que é o mecanismo desse paciente? É o hiperesplenismo, eles têm um baço aumentado, e esse baço, ele retém essas plaquetas, e destrói essas plaquetas. Também você tem uma outra causa de destruição aumentada, na maioria dessas situações aqui, no hiperesplenismo, a gente vai ter que preparar dando plaqueta mesmo. No caso da PTI, a gente nunca vai dar plaqueta, só em último caso, a gente vai dar uma droga imunossupressora. Mas tem uma situação aqui, onde a gente tem diminuição de plaquetas por destruição aumentada, e se eu der plaquetas, eu ainda pioro mais a situação do paciente, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma patologia lá dentro daquelas microangiopatias trombóticas, que pode apresentar lá aqueles esquizócitos lá no sangue periférico, e que eu tenho uma desregulação que o paciente usa as plaquetas dele para poder fazer microtrombos. Então, se eu dou plaqueta, a abordagem é totalmente diferente, vai ser plasmaférese, outras abordagens. Mas esse paciente, nesse contexto, se eu dou plaqueta para ele, eu provoco mais trombose nesse paciente, e aí complica o estado dele. E tem as outras síndromes, basicamente são quando você tem uma produção diminuída, geralmente está associado com síndromes, só que também tem uma causa muito que é comum, não vou falar que é incomum, porque no ambulatório do Odilon eu tenho vários pacientes, que você pode pegar um paciente com uma trombocitopenia, que não é por mecanismo imune, é por produção diminuída, é a deficiência de vitamina B12. E a vitamina de B12, ela não vai dar só a anemia megaloblástica lá, não. A vitamina B12, o ácido fólico, ele é importante para a divisão de várias células da linhagem hematopoética. Então, você pode estar, uma deficiência de B12 pode estar associada a uma plaquetopenia, né, uma trombocitopenia, pelo mecanismo de produção diminuído. Aí tem essa questão aqui, ó. A diminuição do número de plaquetas, ela pode estar relacionada, né? Assim, eu tenho a plaqueta diminuída por dois motivos, que foi falado aqui, tem, né? Dois motivos. As doenças relacionadas ao primeiro e ao segundo mecanismo são, respectivamente, a opção que completa corretamente as lacunas é. Eu vou analisando aqui comigo. Então, a diminuição do número de plaquetas ela pode estar relacionada à diminuição da produção, certo? O aumento da destruição, né? São as duas causas. Agora, vamos ver. Diminuição da produção, doenças da medula óssea, como leucemias, quimioterapia. O problema é que a resposta já está na primeira. Então, diminuição da produção seria doença da medula óssea, como leucemias e quimioterapias. Exatamente. Por que diminui a produção quando, por exemplo, eu tenho uma leucemia? Na leucemia não é quando eu tenho uma célula que parou num determinado estágio e ela é produzida de forma muito grande. Então, eu começo a não ter nem espaço dentro da medula para produzir outras linhagens celulares. E quimioterapia é quando eu quero destruir, né, as células neoplásicas, mas eu não destruo só as células neoplásicas, eu destruo as outras células. Então, tanto a infiltração medular por leucemia, como a quimioterapia, eu tenho trombocitopenia ou plaquetopenia por diminuição da produção. E quando eu tenho aumento de destruição, é por trombocitopênica idiopática, exatamente, pelo mecanismo lá da imune, e o hiperesplenismo também, que eu levo a essa destruição, tá? Então, a resposta é bem A mesmo. Alguém fala isso para mim. C também. Então, assim, bem anemia, o que é anemia, puramente anemia? Anemia é uma redução de 2 desvios padrão em relação ao valor normal para um paciente do valor da hemoglobina. Essa é qual?
Não seria a questão do HCM, não? Porque o C ali, né, do CHCM, mas ele seria no volume de sangue X, né? Uhum. Que, ó, Né? considerando os... pode Porque falar. o HCM é que é em picogramas, não é isso? Isso, Né? Porque em cada hemácia seria em picogramas, né? isso. Então seria o HCM, que acho que nem está aí, eu acho. Não está aqui. Mas e qual outro índice aí também que poderia estar falando essa relação, que vai dar a relação entre entre a quantidade de hemoglobina também que está dentro? Só que esse aqui ele faz, ele é um valor relativo, né? Porque o que você falou é quase que um valor, vamos dizer assim, absoluto. Aquela quantidade tem uma unidade, que é o picograma. Mas Sim, outro valor também que pode representar, assim, que é relativo, tanto é que vem não porcentagem, seria o C, né? o Aí CHC. seria, no caso, o CHCM. Isso. Então, dessas aqui, o VCM seria o tamanho da hemácia, né? RDW é o índice de anisocitose, ou seja, a diferença dos diversos tamanhos das hemácias. HB nem é nada. Mas o seu raciocínio também está correto. Também. Essa aqui agora. Acho que essa é a letra B mesmo. É isso mesmo. Intensidade da microcitose é irrelevante para o diagnóstico das anemias, não. Não, ela é super relevante, né? A gente tem, quais são duas situações que a gente tem uma microcitose? Quando você tem uma anemia microcítica, duas situações que você tem que pensar. O que, que você pensaria? Assim, lógico, mais simplista, mas assim, duas patologias que é importante. Depois tem mais dados para poder fechar. Mas, assim, se diante de um paciente que tem uma microcitose, você pensa em duas alterações. E muitas vezes o RDW vai começar a clarear um pouquinho. Porque você pode ter uma microcitose, todas as hemácias pequenininhas. Você pode ter uma Sim. microcitose, mas uma célula pode ser pequena, outra pode ser normocítica. É, se você pensar em epidemiologia, talvez assim, a deficiência de ferro, né? Isso. E aquelas talassemias também. Exatamente, isso mesmo. Então, a gente sempre pensa E nisso. aí, essa questão do RDW vai, no caso, ajudar, né? Se você tiver, Isso. se no caso, esse RDW, no caso, aumentado, você Uhum. vai pensar mais, no caso, na ferropriva, né? Isso. Isso por causa assim, dos reticulócitos, que aí você tem, no caso, uma dupla população hemática, né? E também E porque é aí, uma no caso anemia da querencial, talassemia, né? ele vai estar normal, né? É. E só que assim, como medicina nada é tão simples, eu tenho muito paciente assim, que ele tinha o traço talassêmico, ele não é tão incomum. Então, e também muito menos incomum é a anemia ferropriva. Então, às vezes eu já tenho paciente que ele chegou no ambulatório que ele tinha uma microcitose importante, um RDW elevado, ele tinha uma cinética de ferro alterada, né? Depois você começou a repor o ferro, você viu que ele não tinha mais uma ferropenia, mas às vezes você não tinha um incremento tão importante da hemoglobina, e a gente precisa fazer a eletroforese da hemoglobina, ele tinha lá acima de 3,5% de A2. Então, ele tinha tanta deficiência de ferro quanto ele tem um traço talacêmico. Tá? Às vezes a gente pega muito paciente assim, paciente com anemia ferropriva refratária. Então, o paciente tem uma anemia microcítica, foi tratada com ferro e não teve um incremento esperado. Então, muitas vezes a gente está diante de um paciente que tinha, às vezes, as duas coisas. Tá? Esse. Quando que a gente pode encontrar pacientes com trombocitose ou plaquetose no hemograma?
Na anemia ferropriva é bem clássico, né? Assim, a gente tem, às vezes, pega paciente com 600 até 700. Trombocitemia essencial é uma doença clonal, onde você tem um estímulo de forma anormal para a produção de plaquetas. Também você vai ver um paciente que tem acima de 1 milhão, e a gente começa a tratar quando ele tem acima de 1 milhão, depois a gente já começa a usar antiagregante plaquetário, e quando está acima de 1,5 milhão, a gente tem que usar hidroxureia ou alguma outra droga mielossupressora. E a gente também pode encontrar uma trombocitose de forma reativa na infecção aguda ou inflamação, tá? Em diabetes não tem nada a ver, não. Então seria a letra D. É isso. Tem algumas no Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem esses outros três, tem o da... E também tem um que eu coloquei aqui de hematologia pediátrica da Unifesp. Muito obrigado, Tarcísio. Sim. Tema complexo, né? Mas aula super importante. Uhum. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui. Uma dúvida. O aumento do hematócrito sem aumento de hemoglobina pode ser hemoconcentração, certo? Certo. Mas aí, tipo, a gente pode pensar a primeira causa da desidratação mesmo, né? Certo. E a outra aqui, na polistemia vera, nós teríamos aumento do hematócrito e da hemoglobina? Da hemoglobina, né? Que a polistemia vera é uma doença mieloproliferativa clonal. Então, você tem um aumento da produção de hemácias, que, consequentemente, vai aumentar a hemoglobina e vai aumentar o hematócrito também. Aí, geralmente, na polistemia vera, é aquele paciente que você começa a pensar no paciente, aquele paciente que persistentemente tem um hematócrito acima de 55%, 60%, com hemoglobina 17, 18, chegando 20, 21. Né? Aí tem os marcadores. A gente começa para a genética, vai ver alguns marcadores genéticos moleculares que estão relacionados com essa mutação, que é uma mutação, uma doença genética que o paciente tem. Né? Que aí está relacionado tanto a gente pensa assim, polistemia em trombose, mas às vezes esse paciente também pode ter discrasias sanguíneas por conta disso. Mas aumenta os dois. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Acho que é isso, né? Uhum. Depois a gente vai mandar... apareceu uma. Paracoco aguda pode dar esofenia também, né? Pode, assim, parasitose de uma maneira... o que é mais clássico é a toxocariase, mas por exemplo, estrongiloidise pode dar, paracoco também pode. Está relacionado com esses processos infecciosos parasitários. Um dado, né, entre outras coisas. Mais alguém? Então é isso, Tarcísio, muito obrigado, tá? A gente vai mandar aquelas tabelinhas depois lá no nosso grupo do curso, né? E a outra também foi gravada, ela vai ficar disponível no nosso canal lá do YouTube. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, Até tchau. semana que vem. Até semana que vem, falou.